Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Para nós é uma alegria poder estar aqui compartilhando com você uma palavra num ambiente um pouco diferente, não é mesmo? Mas é o ambiente a qual nós trabalhamos, nós lidamos aqui no campo e o Espírito Santo tem ministrado muito aos nossos corações. E eu creio que essa palavra pode abençoar você, pode abençoar a sua vida, pode abençoar a sua família, pode abençoar a sua igreja, pode abençoar todos aqueles que vivem ao seu redor. E eu gostaria de convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever neste canal, fazer parte deste canal aqui. Nós temos também uma página no Instagram, ali sempre postamos algo que vai abençoar a sua vida. Você que ainda não é um seguidor da nossa página no Instagram, vá até ali, nos siga, compartilhe esses vídeos e vamos lá. Hoje a palavra que eu gostaria de ministrar para você através desse vídeo, fala um pouco sobre os processos. E eu vejo quanto é necessário nós aprendermos que os processos, eles são necessários. Os processos, eles são necessários. Os processos, eles são necessários para nos provar, para nos curar e para nos levar a viver aquilo que o Senhor tem para nós, para nos levar para o propósito de Deus. E isso é muito importante. E o texto que eu gostaria de compartilhar com você está na primeira carta aos Coríntios, aqui no capítulo 10, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus porque essa palavra diz aqui que nós não vamos enfrentar nenhum tipo de luta que nós não podemos vencer. Glória a Deus por isso. Se você está passando por uma luta, saiba que você pode vencer. Se você está passando por algum tipo de provação, saiba que você pode ser aprovado. E falando sobre isso, eu gosto muito do exemplo de Noé. Noé, quando o Senhor falou com ele, deu ali a direção para ele construir a arca, deu ali todas as direções necessárias. Noé passou aproximadamente 100 anos construindo aquele grande barco. E ali na época, Noé construindo aquele barco, as pessoas não entendiam. As pessoas julgavam Noé. Eu posso até mesmo imaginar que as pessoas, ao passar ali, vendo aquela grande construção, tanta madeira, elas começaram até a julgar Noé. Noé, para que isso? Para que você está fazendo isso? Você está gastando tanto tempo? Você está desperdiçando tanta madeira? E, pessoal, não tinha ali uma chuva, não tinha ali um mar para que aquele navio fosse colocado, aquele barco fosse colocado. Mas olha só que interessante, muitas vezes o Senhor fala conosco, o Senhor nos chama e às vezes nós somos julgados. Muitas vezes as pessoas não entendem e às vezes nós enfrentamos lutas contra até mesmo as pessoas que estão próximas de nós, porque elas não entendem aquilo que o Senhor nos trouxe como direção. E às vezes, por causa daquilo que nós ouvimos as pessoas julgando, às vezes por causa das dificuldades que às vezes nós enfrentamos ao escolher obedecer ao Senhor no propósito que o Senhor nos chamou, às vezes a gente deixa de lado, às vezes a gente para, e às vezes a gente até mesmo começa a acreditar naquilo que é levantado através das pessoas. A gente começa a dizer, não, realmente eu estou perdendo tempo, eu preciso parar com isso, talvez isso é coisa da minha cabeça. Eu fico imaginando que talvez até mesmo Noé passou por essas dificuldades. Será que Noé, durante o processo que ele estava passando ali, ele não se perguntou, será que eu realmente ouvi foi a Deus? Porque Deus falou com ele uma única vez e ele permaneceu em obediência durante mais de 100 anos. E Noé não ficou procurando confirmação daquilo que Deus falou para ele. Noé simplesmente escolheu obedecer.
E esses processos, eles são muitas vezes para nos provar aquilo que nós cremos, provar aquilo que nós professamos, provar a nossa fé, provar aquilo que realmente nós somos, se nós somos realmente filhos de Deus. Então talvez você está passando por algum processo, você que está me assistindo aqui nesse vídeo, talvez você está passando por um processo, saiba que esse processo é para provar você, é para testar a sua fé. Então eu quero te encorajar, permaneça firme, permaneça em fé, fique firme no propósito, porque a vitória virá, a bênção virá. Assim como foi com Noé, Noé permaneceu e ele, depois de tanto tempo, ele viu que era necessário ele ser aprovado, porque ele viu ali aquela chuva de forma que inundou tudo ali. E olha só, ele foi salvo, ele e a sua casa, ele e a sua família. O projeto de Deus estava ali. Há promessas de Deus que elas duram muito tempo. E Noé foi aprovado. Então os processos, eles têm, uma das funções do processo é nos provar. E outra coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com você, que talvez você também possa estar passando por algo assim, ou talvez você passou, ou se você não passou, com certeza algum dia você irá passar. Às vezes passamos por alguns processos que eles são necessários para nos curar. Às vezes passamos por situações de traumas, feridas no passado, e quem dera se ao aceitar Jesus, se ao levantar a mão lá na igreja, tudo isso fosse resolvido, mas não é assim. Sabemos que não é assim. Às vezes temos traumas, feridas que são necessários, processos, e às vezes esses processos eles duram anos para sermos completamente curados. E às vezes você está passando por algo tão difícil, algo tão doloroso, assim como uma mulher que ela sofreu com um fluxo de sangue durante 12 anos. 12 anos enfrentando uma enfermidade. Com certeza essa mulher, ela procurou todos os recursos ali na época. Com certeza essa mulher gastou o que ela tinha procurando remédios, procurando profissionais ali na época. E nada disso adiantou. Até o dia que ela ouviu Jesus passando e ela correu até o Senhor Jesus e a tocou nele. E a palavra de Deus diz que quando ela tocou no Senhor Jesus, ela foi completamente curada. Às vezes nós passamos por processos de cura, sabe por quê? Porque o Senhor está forjando em nós uma ferramenta poderosa que Ele mesmo vai usar para curar outras pessoas. Pessoas curadas, elas servem de testemunho para curar outras pessoas. E muitas vezes nós procrastinamos o tempo de cura em nossas vidas porque nós não decidimos não procurar aquele que pode nos curar, que é o Senhor Jesus. Através do Senhor Jesus nós podemos receber cura na nossa alma, cura nas nossas emoções, curas, traumas, eles são curados, eles são quebrados, eles são tratados através do Senhor Jesus. E talvez você está passando por um processo assim de cura. Está doloroso, está doendo, mas saiba que você será curado. Porque a palavra de Deus aqui, nós lemos aqui em 1 Coríntios, que você não vai passar por nenhuma luta a qual você não consegue vencer. Se você está passando por este processo de cura, você pode vencer ele. Em nome de Jesus você vai vencer. Eu quero declarar essa palavra sobre você, que você será completamente curado e o Senhor Jesus vai te usar para curar outras pessoas. Creia, creia, porque você está passando por um processo. Amém? E algo também que me chama muito a atenção, e os processos, eles são necessários em nossas vidas justamente para nos preparar, para que estejamos preparados para viver aquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
os processos, eles nos levam a cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. E um exemplo muito claro disso é José. José, ele teve um sonho que ele seria governador, que ele iria governar, né? Que ele estaria diante em uma situação a qual toda a sua família iria se prostrar diante dele. E ele começou a ser tido como um sonhador, os irmãos ali pegando no pé, zombando dele, falando mal dele, julgando ele por ele ser um sonhador. E os irmãos decidem pegar ele e vender ele para uns comerciantes. E esse jovem sonhador, José, ele é vendido pelos próprios irmãos como escravo. E olha só, José, ele é levado por esses comerciantes para o Egito, chega ali no Egito, um chefe da guarda ali muito importante, Potifar, compra José e ele começa a servir Potifar na casa dele. E José, ele era um homem muito abençoado. Aonde ele estava, ele abençoava o ambiente. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Ele tinha um propósito. Só que, porém, ele precisava ser tratado. E para que ele fosse tratado, era necessário ele passar por um processo. Um processo a qual o Senhor ia forjar nele um governador. Ele não nasceu um governador. O Senhor iria forjar nele. E para isso era necessário ele passar por esse processo. E o processo era doloroso. Ele foi vendido pelos irmãos. E agora na casa de Potifar, servindo ao Senhor, com integridade, com fidelidade, cheio de fé, cheio de Deus. Ali a mulher de Potifar arma uma cilada para ele, seduz ele, mas ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. E ele rejeita aquela sedução. E a mulher de Potifar levanta um falso testemunho, acusa ele injustamente, mente sobre ele. E ele é jogado em uma prisão, ali ele é preso. E olha só, aquele a qual o Senhor tem propósito, não importa aonde ele está, o ambiente que ele está é abençoado. Glória a Deus. Saiba que você também pode talvez estar passando assim. Talvez você tenha propósito de Deus na sua vida. E talvez você ainda não está cumprindo, mas saiba que o Senhor está trabalhando isso em você. Mas você também precisa dar uma resposta diante a isso. Você precisa dar uma resposta ao tratamento de Deus. José, ele deu uma resposta, permanecendo no propósito. Ele poderia sim ter cometido pecado com a mulher de Potifar. Ele poderia sim ter criado amarguras no seu coração por causa da rejeição dos seus irmãos, por causa do que os irmãos dele fez com ele. Mas José, ele decidiu servir ao Senhor aonde ele estivesse, independente da situação. E ali naquele presídio, ali naquele cárcere, ele abençoou até mesmo a vida dos demais presos ali. E por causa disso, ele é honrado ali, ele revela um sonho ali, e ele sai, ele é lembrado. E o faraó, o rei daquela época ali, ele tem um sonho, e as pessoas começam a comentar sobre José, que ele tinha esse dom da interpretação de sonhos. E José, por causa disso, ele traz uma revelação ao rei, e ele é exaltado. Ele é levantado ali como um governador. Aquele que foi trazido pelo Egito como escravo, agora ele está em um lugar de honra. Ele está ali também em um lugar de governo. E esse era o propósito de Deus para a vida de José. Incrível, né? A forma que Deus trabalha. E olha só, por causa de José estar ali, a sua família, ela veio procurar alimento no Egito, porque uma grande fome tomou conta de toda aquela região. Uma grande fome estava devastando toda a região. E no Egito tinha alimento, sabe por quê? Porque Deus usou José em sabedoria para governar o alimento durante 7 anos
que eles estavam tendo grande fartura. E o sonho que o rei teve era uma revelação que eles teriam 7 anos de muita fartura, depois desses 7 anos, mais 7 anos de muita escassez. Mas como Deus tinha falado com ele, eles fez uma reserva durante esse período de fartura. E a família de José veio até o Egito e pôde ser salva através de José que estava ali. E a história de José, ela é uma história muito linda. Houve perdão, houve cura, houve restauração ali naquele relacionamento. Enfim, talvez você está passando por um processo doloroso, difícil. Talvez agora você não está entendendo. Você não está entendendo aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando. Mas saiba que é Deus trabalhando em você para levar você para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Saiba que às vezes você está passando por processos e o Senhor está te testando, o Senhor está te provando, ou o Senhor está te curando, ou o Senhor está trabalhando em você, te preparando, te forjando, para que você viva aquilo que Ele tenha para você. Então permaneça em obediência. E talvez você está passando por algo semelhante a isso que eu mencionei aqui. Talvez você está sendo provado na sua fé, naquilo que você acredita, ou até mesmo no seu chamado, naquilo que um dia Deus falou com você e hoje você está sendo provado sobre isso. Mas saiba, permaneça firme, assim como Noé permaneceu firme trabalhando durante 100 anos. Mas ele viu, ao final desses 100 anos, ele viu que valeu a pena obedecer, valeu a pena suportar toda a provação, porque ele foi aprovado. Talvez você está passando por um processo doloroso para ser curado, mas seja curado em nome de Jesus, porque Deus quer usar você como uma ferramenta. Ou talvez você está assim como José, você não está entendendo, você está sofrendo por todos os lados, injustiça, acusações. Mas saiba que o Senhor está preparando você para coisas grandiosas. Saiba que talvez o Senhor está te levando para um nível mais profundo de intimidade. Saiba que às vezes agora pode até mesmo parecer difícil, doloroso, mas assim como nós lemos nesse dia a palavra, essas provações, elas não são para te matar, elas não são para te destruir, elas não são para te desanimar, e sim para te promover. Então permaneça firme, porque o processo ele é necessário. Só vive a promessa aquele que suporta o processo. Que Deus abençoe você.